Voltamos então. A gente vai continuar falando então de paisagismo contemporâneo no Brasil. Ai, peraí, deixa eu me achar que o slide aqui não está perdido. Olha só. Vamos poder esclarecer algumas coisinhas sobre o perfil. Bom, quando a gente vai para o período moderno, e pode-se dizer que até pós-moderno, o principal expoente, a principal referência que a gente vai ter, que até hoje é uma referência internacional como nome no paisagismo, vai ser o Burle Marx. Só que, diferente do que muita gente pensa, o Burle Marx não tem formação em paisagismo, né? Apesar de ele ter ido para a Europa, no auge das escolas de paisagismo, não, nesse período, na verdade, os Estados Unidos estavam no auge do ensino do paisagismo, mas a Europa tinha tradição com escola de paisagismo também. Ele poderia ter estudado isso, mas na verdade, quando o Burle Marx viaja, o Burle Marx, na verdade, ele nasce aqui no Brasil, filho de um alemão com uma pernambucana. Aí ele junta Cecília Burle, que é a mãe dele, com Karl Marx, que é o pai dele, né? E eles têm um filho, o Burle Marx, lá em São Paulo, que é onde o pai dele tinha um Curtume, uma empresa, uma distribuidora de couros. E aí esse cara vai mal nos negócios, porque ele se muda para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, o Burle Marx começa a ter um problema de visão. E no Brasil não tinha quem tratasse daquele problema como existia na Europa, eles vão para a Alemanha para cuidar desse problema de visão do Burle Marx. Lá chegando, o Burle Marx convive com a elite das artes nas escolas de belas artes. Ele vai para uma exposição lá de um grande pintor renomado, não sei agora se é do Kandinsky, não lembro qual que ele assiste, mas ele vê não só uma, como ele vê vários trabalhos e se impressiona com esse movimento artístico aí, e ele resolve cursar belas artes e se forma em pintura pela Escola de Belas Artes. Só que ao mesmo tempo, Cecília, a mãe dele, era apreciadora de plantas, de botânica, e ela gostava muito de cultivar, e tinha o seu cultivo particular de vegetação. E o Burle Marx também lá, quando ele estava na Alemanha estudando, ele visita um desses viveiros de botânica tropical, que eu falava para vocês que eles apreciam tanto, que inclusive lá na França tem lá no Palácio Versalhes aquela estufa que eles colocam, e ele vai lá e visita uma estufa. E ele fica impressionado com as espécies que eles cultivam e estudam, e impressionado com o quanto que aqui no Brasil a gente não dá valor à nossa própria cultura, à nossa própria botânica. E ele volta para cá impressionado. Sem falar que ele chega aqui, o que ele encontra? Glaciou querendo praticar paisagismo brasileiro com a nossa própria vegetação, né? Utilizando o itizeiro, utilizando outras plantas lá. E o Burle Marx vai mais adiante, porque ele começa a se interessar a estudar, ele mesmo começa a cultivar dentro dos sítios e propriedades da mãe dele e das dele futuramente, vegetação nativa, começa a tomar gosto por isso, e aí ele começa a traçar uma outra trajetória. Quando ele vai para as Belas Artes no Rio de Janeiro complementar seus estudos, aí ele se envolve com o pessoal da elite, nada mais do que Oscar Niemeyer, que era vizinho dele lá no Leme, né? Conhece a Michaud, Milton Roberto, e o que acontece? Envolvido com essa galera, o pessoal começa a introduzir ele nos meios. E ele, além de virar um artista plástico de grande repercussão, pela sua adoração por vegetação, cultivo e tal, ele começa a ser convidado para fazer trabalhos de paisagismo. Tá aqui as influências dele, Picasso, Matisse, Van Cleef, Van Gogh. Só que diferente do que a maioria das pessoas pensa, gente, o grande início deles, os primeiros projetos que ele faz, não são no Rio de Janeiro. Ele primeiro vira diretor da Secretaria de Parques e Jardins de Pernambuco, e ele começa a projetar as praças de lá. Bom,
Só que aí, peraí, tá? Que já que eu puxei o gatilho para isso, eu deveria estar mostrando então o que eu estou falando agora. Essa aqui, gente, é a Praça de Casa Forte. Fica no bairro Alto do Recife. Era onde até 2 anos atrás eu sempre passava no Réveillon lá. Detesto. É péssimo. É um lugar só de tiazinha, todo mundo sériozão. Aí a classe média se reúne, aí cada um bota a sua barraquinha, aí pega seus pratos típicos junto e fica assistindo um palanque lá alto com artistas convidados da região, um negócio careta. E lá em Boa Viagem, só pegação fervendo, todo mundo se pegando, todo mundo se beijando, cheio de gente, animado, gente jovem, bonita, aí estourando os fogos da cascata de fogo caindo dos prédios de Boa Viagem, aí as barcas lá, os transatlânticos lá, tudo na beira de Boa Viagem, encostado lá nos arrecifes, e eu lá preso na praça. Mas enfim, não é minha frustração que eu quero falar da praça. A praça, gente, você vê que é uma coisa, nesse período aqui, o Guilherme Marx ainda não está com aquela veia artística neo-abstracionista tão expressiva. Ele ainda está numa coisa meio simétrica, meio glaciou, meio com medo de dar um passo mais largo e fazer algo que ainda não era o momento. E aí ele faz uma coisa. O que ele faz de legal já nesse momento, já inspirado no trabalho do Glaciou? Ele faz uma coisa meio simétrica, meio geométrica, mas ele introduz vegetação nativa. Ele já começa a trabalhar com filodendros, ele já começa a trabalhar com helicônias, que são vegetações da Mata Atlântica, e ele faz esse trabalho aí. Hoje em dia lá, está desse jeito ainda, bonito, não é uma praça depredada não. Em Recife, a Secretaria de Parques e Jardins, ela criou um projeto chamado, não lembro o projeto, mas é alguma coisa relacionada com a adotar praça. Então as empresas de Recife adotam as praças, são todas muito bonitas e bem cuidadas. Essa daqui, o único problema que ela tem, segundo a minha irmã, é que tem que dar cada saco desse tamanho dessa água. Quando a gente passa, então minha irmã passa por aí gritando toda vez, porque sempre um saco pula na frente dela. Fora isso, a praça está bonitinha do jeito que está aí na foto. Mas enfim, ela é um ponto de encontro, um local de referência, porque tem que ficar na Praça de Casa Forte, que é em frente à igreja de Praça Forte, que tem toda uma história que remonta a como que se deu Recife, como que foi feito as guerras, algumas coisinhas que tem lá, não vem muito ao caso. Mas essa é uma das primeiras praças que o Guilherme Marx faz, que marca o início do seu trabalho, e que não é no Rio de Janeiro. Mas deixa eu voltar um pouquinho mais. Porque na verdade verdadeira, Guilherme Marx começa a ser mais conhecido quando ele faz o traçado das calçadas da Avenida Atlântica, em Copacabana. O que torna ele muito famoso são aquelas ondinhas, né? Quando você vê essas ondinhas, você já pensa no piso de pedra portuguesa da Copacabana desenhado pelo Guilherme Marx. Mas, gente, minha opinião particular, eu acho isso aqui muito sem graça. Eu acho a parte besta do trabalho dele é essas ondinhas. Eu já fiquei hospedado num hotel bem aqui na frente da Avenida Atlântica. Tive a oportunidade de apreciar esse visual daí em cima. O traçado que tem no meio da avenida é absolutamente mais bonito, mais rico em formas, em detalhes, em expressividade. Quem puder depois ver mais imagens que mostram todo esse desenho, não, gente, é totalmente variado, não tem nenhum trecho igual ao outro, ele não repete os desenhos. A variedade de cores, as formas geométricas são maravilhosas. Inclusive o trecho que fica adjacente aos prédios também é lindo. Lá, inclusive, quando eu tive, aqui nesse meio, tinha uma feira hippie, então acontece aqui a venda de artesanatos, de roupas, é um local bem interessante. Não só visualmente, como interessante de estar visitando, passeando, etc. E esse que é a principal referência que a gente tem do trabalho dele. E eu acabei esquecendo de falar dessa praça também, que é a Praça dos Cristais, que fica aqui em Brasília, fica no setor militar. É um projeto que, assim, não é muito falado, muito repercutido, mas eu acho uma das grandes obras dele. Inclusive, você vai perceber que ele participa daquele movimento já que se assemelha aos americanos, porque o Guilherme Marx,
ele também vai pegar um pouco da influência do paisagismo americano. Então vocês veem que as composições paisagistas, elas dispensam esculturas, porque elas em si já são uma obra de arte, elas já têm um formato meio escultórico. Isso também é característica do paisagismo brasileiro, tá? Vocês vão perceber que existe a água, mas no paisagismo brasileiro modernista, a água não tem necessariamente um movimento expressado. O que vai acontecer? Espelho d'água vai ser visto por alguns arquitetos tardiamente como uma coisa que não é muito saudável. Aí, mais para frente, a gente começa a ter o uso de peixe, coloca-se vegetação, cria-se todo um ecossistema aqui para que isso se torne sustentável. Mas as fontes originais, elas não são projetadas com movimento. Vocês vão perceber isso também, ó, lá na Praça de Casa Forte. Por que lá na Praça de Casa Forte foi preciso deixar... Ui, Jesus, estou passando muita coisa. Casa Forte está lá aqui. Casa Forte. Por que lá tem esses sapões aqui dentro? Porque se não botar o sapo aí para comer os bichos que estão aí nessa praça, danou-se. Cadê o movimento de água acontecendo na praça? Então foi necessário fazer algumas mudanças. E outra coisa que a gente vai ver também, bem característica, que marca bastante o trabalho dele, é o trabalho do Aterro do Flamengo, que fica perto do Museu de Arte Moderna lá no Rio de Janeiro. Essa área do Aterro do Flamengo, gente, é uma grande área, que ela não é composta somente de paisagismo, de vegetação, não. Aí ele implanta também campos de futebol de praia, barquinhos, áreas de recreação. Aí tem a parte de integração na frente do próprio Museu de Arte Moderna. Aí ele vai começar a observar algumas características que são típicas do paisagismo praticado pelo Burle Marx. Já falei de paisagismo feito essencialmente com vegetação nativa brasileira. Então ele pega a vegetação da Mata Atlântica principalmente, tá? Aqui, por exemplo, ele novamente repete filodendros e trabalha aqui com trapoeraba roxa ou lambari roxo, que isso é característica. A presença desse tipo de forração, a gente mais na frente vamos aprender tipologia vegetal, vocês vão ver que essa forração junto com o pingo douro são duas, como são contrastes extremos e são cores muito recorrentes nas obras de arte dele, a gente vai ver ele imitando os desenhos das telas deles nos projetos. Uma característica interessante dele, gente, como ele não nasceu paisagista, ele primeiro nasceu profissionalmente como artista plástico, a gente vai perceber que as obras do Burle Marx se assemelham a telas de pintura. Então você pega a planta baixa de uma área que ele projetou, gente, é uma tela de pintura. Só que ele pegou e substituiu por vegetação. E foi assim que ele começou. Ele primeiro pintava a tela e dizia isso aí é um jardim. Ia lá no jardim e plantava. Então assim que ele idealizava. A questão do contraste com a pedra portuguesa, eu acho que isso aqui é uma característica muito mais dele que a Rosa Clias imita do que da Rosa Clias. Porém, como eu não tenho essa certeza de quem andou copiando quem, eu vou preferir dizer que isso é um contraste que é característica do mosaico português. A gente herda o uso da pedra dos portugueses, mas a maneira como os desenhos são feitos, ela é totalmente nossa, porque a gente tem um traço geométrico, abstrato, que não tem lá na Europa, ok? E o contraste entre formações, eles mudam de cores, e ele também é característica do trabalho dele, ó, o contraste entre gramados. Ele faz gramas com cores diferentes para poder estabelecer desenhos, ok? Normalmente também o Burle Marx tem espelhado no seu projeto, no seu trabalho, mas não é hábil em movimento no primeiro momento do trabalho dele, tá? E aí nós vamos ver vários palácios aqui em Brasília, Palácio da Justiça, Palácio do Itamaraty, palácio de tudo quanto é palácio que tem aqui em Brasília é projeto do Burle Marx. Inclusive, essa área que vocês estão vendo aqui, há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, houve um concurso para revitalização, e aí eles convidaram alguns paisagistas. Na época o escritório do meu sócio tinha um certo nome na cidade, e por um acaso eu era sócio dele, e então aí foi convidado para participar. Só que, gente, o negócio era, sabe, era meio como um monte de urubu em cima da carniça,
E aí eu desisti, eu falei, se você quiser fazer, você faz só. Eu não quero fazer nem a proposta, porque era super trabalhoso, cheio de exigência e não tinha criação nenhuma, era reproduzir o que o Guilherme Marx fez, né? Só que o que eu fiquei sabendo depois, que não fizeram essa cópia fiel depois não. Modificaram um monte de coisa, tem um monte de coisa errada e mal feita lá. Hoje não está desse jeito lá. A última vez que eu passei por aí que vi, não era desse jeito. Quando comparecem esculturas do paisagismo brasileiro, elas também são abstratas, tá? Então não vai aparecer aquela coisinha da forma, da imitação da perfeição humana, a não ser as obras estilizadas. Como é o nome daquela artista que fez aquela obra do Pezão, que vocês já pintaram lá embaixo? Tarsila do Amaral. Ela não pega umas obras e não faz um boneco da Perdona, aí aumenta a cabeça. Então essa estilização da figura humana vai acontecer, só que com características bem brasileiras. Normalmente eles aumentam os defeitos dos da nossa etnia. Então ele pega o nordestino e faz com a cabeçona na escultura, aí pega o nordestino do pezão e faz um pezão grandão. Então a gente já vê isso, por exemplo, tem uma praça que ele projeta lá de Recife também, que se eu não me engano é praça alguma coisa do sertanejo. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Praça Euclides da Cunha. Sei lá no estado de Pernambuco também, ó. Então ele já faz uma estilização. Você vê que a perna dele é grossona, a cabeça já está mais fininha. Isso porque não são cearenses, né? Aqui no estado de Pernambuco, a característica é outra. Se fosse em Ceará, provavelmente era o estado da cabeçona, mas não era, a região é outra. Sim, voltando. Gente, esse aqui, ó, edifício Gustavo Capanema, que na época era o prédio do Ministério, que ficava lá no Rio de Janeiro. Ele é um marco da arquitetura paisagística. Esse passa a ser o primeiro paisagismo feito no terraço de um prédio em grandes dimensões, em beira de uma avenida principal de um grande centro urbano. Isso daí revoluciona a arquitetura paisagística, tem um marco. Até hoje a gente não tem grandes feitos semelhantes a esse, que inclusive, gente, não é só um feito paisagístico, ele é arquitetônico. Imagina o que é fazer esse jardim, essa impermeabilização e criar estrutura para ter esse jardim aí. Simplesmente isso é uma área de estar, uma área de convivência que fica na sobrevivência. Isso ali não está lá embaixo não, ó. A rua, a avenida está lá embaixo, tem muitos metros de altura para chegar nisso daqui, tá? Esse daqui já é uma obra que fica numa das propriedades dele, se não me engano. E a gente vai ver esses contrastes que eu falo de vegetação. Ele gosta muito de contrastar roxo com amarelo, isso é comum no trabalho dele. Além dos contrastes com desenhos abstratos de pedra portuguesa e o uso de vegetação de Mata Atlântica, que era super comum. Já passamos. Ok. E o edifício Gustavo Capanema, a gente aqui já tem uma noção maior, ó, da altura que está esse jardim, da maneira como ele compõe. Essa foto aqui já está um pouco mais humanizada para você ver a vegetação. Professor, tem aquele ponto de que os outros paisagistas que eles fazem elementos construídos para aquela conservação maior, né? Quer dizer, tem um período maior, né, de durabilidade. E aí, no caso dele, é o contrário, ele faz mais vegetação. Acontece ou não essas desgaste? Você acha que ele faz mais vegetação? A proporção de elemento construído que tem nesse projeto? Mais referente aos outros? Se diz comparado com os outros? Sei não, eu acho que ele está com bastante elemento construído também. Você não viu a Praça dos Cristais? Praça dos Cristais só tem aqueles elementos de concreto imitando cristal, mas pegaram e calçado. Na Praça dos Cristais só tem calçado dos elementos, mas essa daí, por exemplo, em comparação com os outros, ele tem uma grande diversidade de vegetação. Tem, gente, olha, nos prédios públicos que são símbolos nacionais, o investimento paisagístico tem que ser maior, a vegetação tem que ser mais expressiva e espera-se que a manutenção
seja mais clara e que isso seja bancado mesmo. Então ele ousa mais em termos de vegetação. Mas se lembre de uma coisa: toda vez que você pega uma vegetação que ela é nativa, que o clima é coerente com o local que você coloca, só por você fazer isso, você já melhora a condição de manutenção daquela planta naquele local. Por exemplo, se eu pego uma planta árida que veio da África, que ela é planta típica de deserto, vocês acham que é adequado trazer aqui para Brasília? Totalmente, gente, porque o nosso clima aqui é quase deserto, vai vingar. Agora eu vou trazer uma topiária europeia e vou botar aqui num prédio público para trabalhar com ela. Será que isso não vai dar um trabalhão para manter? Então, o Burle Marx, ele não tinha esse cuidado assim de não ter a manutenção em si, mas ele tinha cuidado de usar a planta nativa. E querendo ou não, ele isso dava um princípio ecológico e um princípio de manutenção também. Então, de certa forma, ele equilibrava, porque as plantas que são nativas, gente, elas já estão inseridas no ecossistema, elas já estão fazendo parte de uma cadeia que ela é auto-equilibrada. Se você não mexer em nada nela, ela está ali sobrevivendo. O que uma bromélia é? Planta brasileira. Ela é acostumada com água, agora joga água para você ver se ela não gosta, ela vai bem, né? O pessoal fica até com medo da água que fica nela, porque dá dengue. Quando a gente tiver noções de botânica, eu vou desmitificar essa história toda, porque tem solução para tudo hoje na vida, tá? Você tem medo da dengue e da dela, não. Mas essa história de trabalhar com a planta nativa é um princípio tanto ecológico quanto de manutenção, quanto é um princípio também cultural, valorizar, resgatar os valores. Nossa vegetação e a nossa fauna, a nossa flora, eles são tombados, eles são patrimônio histórico e cultural nosso também, tá? Então a gente como arquiteto, nós temos a responsabilidade de introduzir esses valores nos projetos paisagísticos. Ainda que não seja proibido, porque tem vegetação exótica importada, que é muito bonita, que pode ser trabalhada e que tem até características adequadas tanto para o nosso visual quanto para o nosso clima. Porém, se a gente puder trabalhar também com o resgate cultural da nossa flora, é um bom partido, é muito bem visto pela população, muito bem visto pelos políticos e pela nossa equipe mesmo, pelo nosso corpo, pela nossa classe. Aquelas palmeiras lá atrás do Congresso não consideram também como no Rio de Janeiro. Palmeira imperial. Não é o quê? Não o quê? Não lembro qual foi o professor que falou, não sei se foi o professor André. Aquelas palmeiras atrás do Congresso Nacional não se deram bem no clima aqui como no Rio de Janeiro. Porque na verdade a semelhança entre o clima de cá e o do Rio se bem que na época, né, elas já são adaptadas. Isso a gente já discutiu também quando eu tenho noções francês de botânica. Você lembra que é o seguinte, uma vegetação, quando ela vem de um clima para o outro, ela pode passar por uma fase de adaptação e ela passa por um processo de metamorfose. Ela se adapta, ela vai mudando a estrutura celular dela, ela vai mudando a sua estrutura interna até ela conseguir se adaptar no clima. Quando você pegou uma planta, que apesar de ser de outro clima, mas você adaptou ela aqui durante um tempo, ela consegue ir para qualquer lugar dentro daquele clima diferente. Mas assim que você traz ela de uma outra região e traz, ela demora mais para se adaptar. Então, existiu mais essa adaptação de lá para o Rio, e o clima do Rio não era tão quente como é hoje, na época que ele veio. Então, existia um período de frio. Mas eu não sei se aquela de lá está tão mal adaptada, não. Para mim, toda vez que eu vou lá, ela está super bem. Talvez porque o nosso solo, que é ácido demais, e ele não tem tantos nutrientes orgânicos quanto o solo de quem está na Mata Atlântica tem. Então a Mata Atlântica é muito mais abastecida de matéria orgânica do que o solo de Brasília. O solo de Brasília, além de ser paupérrimo em nutrientes, ele também é super ácido. Para plantar as coisas aqui, tem que fazer uma correção da acidez do solo, além de adicionar nutrientes orgânicos. Gente, outra característica, acho que já deu para ver bem que ele usa muita bromélia, né? E bromélia suspensa, então, é o que mais representa as composições que o Burle Marx faz. Teve até um menino de um semestre aí, que ele se inspirou nessas estruturas suspensas, fez um toque, botou um monte de bromélia e saiu descendo assim. Achei bem legal a ideia dele, até depois eu inspirei no trabalho dele e fiz algo parecido, um projeto meu.
Um projeto que, se a gente for fazer as visitas no meio do semestre, a gente vai lá, que é a casa da Sofia. Tem um pouco disso lá na casa dela. E esse lugar, gente, já é um dos sítios, né, que hoje faz parte do acervo da Fundação Roberto Burle Marx. E a gente vai observar de novo aquela história, né? Espelho d'água. Ele gosta muito de trabalhar com Vitória Régia, né? Apesar de não ser uma coisa tipicamente nossa. Os contrastes muito de roxo com amarelo, ele aprecia demais. O contraste entre forrações e o contraste entre gramados. E normalmente o contraste de forração dele é pingo douro com trapoeraba. Tá? Trapoeraba. Eu sei que a história deve ter dificuldade de escrever aí, tá? É do jeitinho que fala, brasileiro. Trapoeraba. Pode chamar de lambari roxo. Tá. É porque trapoeraba, acho que é descantes, é o nome científico dela. Tradescante, não lembro agora. Aqui a gente já vê um outro pedaço de uma praça do Largo do Carioca. Gente, aqui ele está no auge da influência abstracionista. Então, Belas Artes aí está caindo pesado na inspiração dele. Nesse momento ele já está com todo o poder, já está envolvido com o pessoal da alta, ele já solta o traço dele sem se preocupar com crítica. Ele já é referência internacional em termos de paisagismo. E daí vai ter um traço super ousado, uma coisa que durante o período moderno era pecado na arquitetura, e Burle Marx quebra. Eu não sei se vocês lembram que já pegaram a arquitetura moderna já, né? Então, na arquitetura moderna, o que reinava no primeiro momento era o purismo, né? Traços retos. Quem quebra um pouco isso é um pouco o Corbusier, na França, e Burle Marx e Niemeyer aqui no Brasil. Mas você não podia ficar pegando uma coisa que era reta e decorar a fachada, ou arredondar o canto, ou ornamentar, né? Fazer um arredondamento numa quina é um pecado. Só que o Burle Marx era característica do trabalho dele. Ele fazia um monte de reta, fazia coisa bem redonda e arredondava o canto. Só que ele fazia isso com tanta expressão, com tanta ênfase, numa quantidade tão grande, que isso virou característica. Quer ver? Olha isso numa escala maior de longe. Olha que interessante. Ele vem com um traço reto, arredonda a quina. Aí ele vem aqui com o traço reto, arredonda. Aí junta duas retas de novo, arredonda. Isso no modernismo, gente, era proibido, mas o Burle Marx fazia. Mas por que ele fazia isso? Porque ele via muito Malevich, ele via muito Kandinsky, e lá na obra de arte podia, só não podia na arquitetura. O que ele faz? Ele transcende essa questão e traz para a arquitetura paisagística, porque na arquitetura de verdade mesmo continua um pouco limitado a poder fazer esse tipo de traçado aí. Mas, como eu já falei para vocês, as obras do Burle Marx normalmente se assemelhavam a uma tela pintada que ele chegou lá e transformou em jardim. Era bem essa a leitura que ele, inclusive, ele explicava. Ele no vídeo, que eu acho que a gente vai ver, também fala disso. Uma pena que está ficando tarde, a gente não vai conseguir ver o vídeo hoje, eu acho. Ou talvez não todos. De repente eu passo e passo os demais nas próximas aulas. Esse aqui, gente, já é o sítio da Odete Monteiro na época que foi projetado, que isso aí já foi vendido para Ralph, da dupla Christian Ralph, essa propriedade aqui, e aí não sei hoje em dia quem que ela está. Mas a gente vai ver depois que o dono dessa propriedade aqui deu uma confusão também com o Burle Marx, ele briga, aí ele cria uma piscina. E sabe aquela piscina que não foi o Burle Marx que projetou? Então ele fica todo ofendido, porque quebrou toda a composição do projeto dele, que não podia ter uma piscina aqui. Aí chega um momento que o Burle Marx, e o Burle Marx ia visitar o sítio periodicamente para ver se estava tudo no lugar, até porque isso sempre foi uma obra reconhecida, né, que ganhou vários prêmios. Foi premiado, inclusive, fora do Brasil, como um feito paisagístico. Eu não vejo nada demais, mas enfim, muita gente vê, eu não estou vendo nada aí. Mas realmente é muito bonito os contrastes que ele faz, a volumetria que existe aí, enfim. E aí, quando ele diz que reconhece que fez a piscina, não para vontade dele, o cara espera o Burle Marx viajar e faz a piscina, né? Porque estava sempre lá para não deixar fazer nada diferente. Quando o Burle Marx volta, que vê que a piscina está lá,
ele desvia, ele faz assim, quando ele chega na casa, ele chega pelo fim da propriedade, dá a volta por trás, olha o jardim sem passar pela parte da piscina, dá a volta pelo outro lado de novo, para não ver a piscina. Porque ele não gostava de ver a piscina no meio do trabalho dele. A gente vai ver isso depois, o próprio dono da propriedade contando essa história no vídeo que a gente vai assistir. Quem está assistindo em casa, vai na sequência dos slides de vídeo, porque tá lá Buller Marx 1, 2, 3. Aí assistem a parte que eu não vou passar aqui na aula para gravar, senão fica chato. Aí algumas outras obras que são dele também, ele aqui já está num período mais livre, até porque ele está fazendo uma obra aqui de cunho mais social, então o Parque Ibirapuera não tem essas características tão arraigadas do traçado dele, tem um traçado, já é orgânico, né, o traçado dele nos desenhos, mas não tem aquela história das retas, da pedra portuguesa. Quanto aos efeitos de iluminação aqui, vocês já sabem o que preciso dizer, que não é obra dele, né? Isso aqui normalmente é uma coisa que é feita à parte. E alguns trechos bem legais da composição, como o obelisco, a praça de meditação. Então, e essa aqui sim tem um caráter bem simbólico também, alguns exemplos de simbolismo que vem contido nos projetos modernos. E para quem pensa que ele só fez trabalho no Rio, eu já falei para vocês que o Buller Marx fez projeto para tudo quanto é lugar, né? Aqui a gente tem esse Palácio de Karnak, fica lá no Piauí. Então isso aqui, inclusive, já é um desenho que está muito mais na linha do Asiô do que na coisa pós-moderna, do que na coisa abstracionista, né? Eu não vejo muita beleza nesse projeto não, mas enfim, tem vários. Um outro que também é um belo exemplo, um belo exemplar do trabalho dele, esse jardim enterrado que fica embaixo do BNDES. Então esse daí também é um jardim bem interessante e que vai recarregar aquelas características todas, tá? O Buller Marx, ele tem um pouquinho dessa história do jardim suspenso também, né? Isso aí ele gosta, mas ele não faz igual o americano, que sobe uma paredinha na jardineira e bota a planta em cima. Ele sobe os volumes, como se fossem esculturas, ele pendura a planta para cair de lá de cima, para a gente ver ela pendurada. E ele normalmente faz muito isso mais com bromélia, tá? Tem espécies de bromélias que elas perfiliam a partir de bifurcações no caminho dando casco a uma uva. Então tem bromélia que pendura, que fica assim 2, 3 metros de queda para baixo. Então a gente vai perceber isso um pouquinho lá no trabalho dele. Não é isso. Eu acho que deu o que eu não falei sobre Buller Marx. Como eu percebi que eu fico muito repetitivo mostrando muita obra, no vídeo aparece, a gente vai ver nos vídeos, tá bom? Então eu vou cancelar aqui a parte teórica aqui. Vamos ver se a gente assiste só um vídeo hoje. Deixa eu ver o tempo que dá. Quem está assistindo em casa, assiste os 3 agora na sequência, tá bom? Para complementar a aula.